Então, aqui a vacinação ela tá, em termos de primeira dose, parecida com o Brasil, 79% das pessoas vacinadas, mas em termos de segunda dose, bem melhor, porque no Brasil a gente sabe como é, tem falta, né, e tal. Aqui está em 75% com as 2 doses, mas está nesse número faz um bom tempo. Já começaram a aplicar a terceira dose e tal, mas tem uns 20% da população. Eu não sei também direito, eu estou vendo aqui a fonte direta do governo, né? Eu não sei o que eles estão considerando, se isso inclui crianças ou não. Pode ser que a população adulta esteja bem perto de 100% vacinada, né? Mas são os números que a gente tem aqui oficiais. A questão do Omicron é uma loucura, assim, as pessoas estão bem assustadas. Eu digo por conversar no trabalho mesmo. Tem um colega de trabalho que ele é bem obeso, né? E, e daí, bom, ele tomou muitos cuidados e tal, porque ele tá naquele quadro que realmente pode ser fatal, a Covid e tal. E agora com o Omicron é meio assim, para o pessoal que acompanha a COTV ter uma ideia, o maior pico que tinha de casos de Covid na Finlândia até antes do Omicron era em agosto desse ano, do ano passado já, ainda estou em 2021, com 780 casos num dia. Eu vou lembrar todo mundo que o país aqui é minúsculo, né? A Adriana falou 1,5 milhão de casos num dia nos Estados Unidos. Aqui tem 5 milhões de habitantes. Se acontecesse isso, ia ser uma loucura, né? Mas a situação agora é que a gente tem mais de 8 mil casos, ou seja, é um índice de contágio, assim, por diário, 8 vezes maior, né? Aí a taxa de mortes, ela não está. A pior situação foi no começo da pandemia, bem no comecinho, ainda não superou isso, mas está próximo de superar, tá entre mais ou menos 10 mortes relacionadas ao Covid por dia, que é um número bem alto aqui, de novo, a população bem reduzida, né? Mas confirma que a variante Omicron, ela é, como se diz, menos agressiva, né, que as outras, porque você tem um aumento de 8 vezes dos casos e um aumento mais ou menos de 2 vezes do número de mortes. E o problema do número de mortes, eu não sei como é para os companheiros nos outros países, mas aqui eles falam isso no jornal, eles não relacionam, né? O jornal nunca relaciona as coisas, né? Mas eles falam aqui, por exemplo, falta enfermeiro, falta enfermeiro que cuida de idosos, né, para os asilos e tal, falta trabalhadores da saúde no geral, né? Como o Cláudio falou, não foi que nem na Espanha, mas aqui teve hospitais que fecharam durante a pandemia, o que é uma coisa muito louca, né? Você fechar um hospital, qualquer que seja, por qualquer razão que seja, no meio de uma pandemia, não faz sentido nenhum, né? E tem esse problema agora que, como o Omicron é muito contagioso, se você está num lugar que você lida com pessoas doentes, fatalmente você vai pegar a doença, é impossível, né? Então, os enfermeiros, os médicos, está todo mundo doente e não tem gente para atender as pessoas, né? Os hospitais estão bem estrangulados, a qualidade do atendimento cai porque as pessoas ou têm que trabalhar doentes ou elas estão trabalhando aí várias horas extras, né? Então, esse é o problema principal do Omicron. Quer dizer, o contágio é tão intenso que acaba afetando realmente a quantidade de pessoas que tem para trabalhar, né? E isso tem consequências. Mas